Você sabia que tem como você destravar sua comunicação em inglês mesmo sem toda aquela gramática complicada? Isso não é possível na maioria dos cursos. Mas há quase 10 anos eu criei e aprimorei uma metodologia que vem fazendo com que meus alunos aprendam inglês como nunca imaginaram. E isso é possível por dois motivos. O primeiro é que, juntando técnicas que eu aprendi com experts em inglês falado da Europa, eu criei uma didática surpreendente que faz com que todo dia eu receba depoimentos como esse da Aline que mandou no grupo de alunos. Igor, passando para agradecer. Estou estudando com sua metodologia há uma semana e evolui tudo que não havia evoluído em um ano de escola tradicional. Consigo montar frases, fazer perguntas e finalmente entendi o verbo to be. E a segunda coisa é por causa das 4 práticas secretas do Fluente, que são práticas que não só focam em fazer você evoluir de verdade, sem precisar de toda aquela gramática, mas também são práticas que você pode fazer mesmo que com 15 minutos por dia, para ainda assim perceber que você está evoluindo. Com isso, a minha metodologia vem transformando as vidas dos meus alunos. Hello guys, how are you doing today? So my name is Adriano. When I started to do the course, I wasn't able to create a simple phrase in English, I was always going to the Google Translator to get some word, to get some structure in English, The first classes, the teacher will teach how to create any phrase in English. If you really want to improve your English skills, teacher Igor is the guy, and I really recommend his courses. E aqui agora você não vai ter só a oportunidade de poder entrar no meu curso, mas por você ter assistido até aqui e mostrado que você realmente tem interesse em aprender inglês, eu vou deixar contigo agora uma aula onde eu ensino a pronúncia número 1 em inglês, que raramente você vai ver professores aqui no Brasil ensinando, mas que é uma pronúncia que mesmo você estando no básico no inglês, você precisa aprender se você quiser ser entendido quando você fala em inglês. The number one secret for a decent pronunciation in English. O segredo número 1 para uma pronúncia decente em inglês. Presta bastante atenção no que você vai ver nessa aula agora, porque isso daqui é o que muda 90% da tua pronúncia. A maioria das pessoas que falam inglês não acertam isso daqui, e se você acertar, não só você vai estar na frente delas, e quando eu falo na frente é em relação à pronúncia, em relação à concorrência, mas você também vai ter muito mais conforto ao falar inglês, você vai soar muito mais fluente ao falar inglês, você sabendo dessa pronúncia aqui em específico. O que eu vou te ensinar nesse vídeo, raramente você verá alguém no Brasil falando. Nessa aula aqui, a gente vai começar pelo segredo, depois como deixar essa pronúncia no automático na sua fala, porque isso é super importante, não basta só você entender que essa pronúncia é assim, mas você precisa aprender a fazer essa pronúncia e também entender como que você deixa ela no seu automático. Isso significa que quando você deixa uma pronúncia no automático, toda hora que você for falar inglês, você irá acertar essa pronúncia sem precisar pensar em como que eu faço essa pronúncia. Essa é a ideia. E tem uma parte secreta no final desse vídeo também. Pensa comigo, como é que você ia falar essas palavras aqui, ó? Essa primeira, como que você ia falar? Tenta falar aí comigo, vai. Essa primeira aqui, você ia falar como? Live. E essa daqui? Live. E essa? Fit. E essa? Fit também. E essa daqui? Eat. Ué, e essa seria eat também? Bom, tem alguma coisa errada aí, né? O que tá errado? A pronúncia dessas palavras é parecida? Não. Isso não é vaidade, isso não é perfeccionismo. Na verdade, não saber disso, ou seja, não saber dessa pronúncia que você vai aprender agora, é o que faz com que muitas pessoas passem anos estudando inglês e ainda não sintam-se confiantes ao falar. E não consigam se comunicar sem ficarem frustradas. Cara, eu já conheço várias pessoas que fizeram anos de inglês em outros cursos de inglês, 4 anos, 6 anos, 8 anos de curso de inglês, e chegam, por exemplo, numa viagem ou então numa entrevista e quando vão falar, às vezes ou travam ou elas conseguem falar, mas a pessoa não consegue entender o que ela está falando. Aí você termina, depois de estudar tanto inglês, ainda tendo que fazer mímica para a pessoa entender o que você está falando. Olha que coisa ruim, ou então ficar repetindo toda vez a mesma coisa, né? Eu vi um meme um dia desse que era um cara que foi nos Estados Unidos, lá no Walmart, né? E ele chegou lá nesse supermercado e tinha aquela mulher que fica fazendo o estoque das coisas, né? Fazendo o restock dos produtos. E ele chegou para essa mulher, sem saber falar muito bem inglês, e ele queria saber onde estava o leite. Só que como ele não conseguia montar essa frase inteira, ele simplesmente... E leite em inglês é milk, né? E ele chegou para essa mulher, olhou nos olhos dela e falou bem assim, com licença, com essas palavras, com licença, milk?
E a mulher ficou olhando pra ele assim. Ele, milk, milk. Onde que é o milk, milk, milk? Where milk? E a mulher continua olhando pra ele sem entender o que é que ele tá falando. Sorry. Cara, milk, milk. Depois de 2 minutos, a mulher olha pra ele e fala, oh, milk? E aí ela foi e disse onde é que era o milk, ou seja, o leite. Você percebe que pra gente, às vezes você pensa, caraca, mas esse americano, ou essa americana desse exemplo, né, muito rude. Porra, não parece muito milk e milk? Não parece, não dá pra entender o que eu tô falando? Só que a questão é que você tá comparando com você. Então você tem outra língua pra comparar. Pra você, milk e milk parecem a mesma coisa, mas não é, tá? Pra eles, milk é uma palavra, mas milk não é uma palavra. Então, na verdade, cada uma das palavras que a gente acabou de ver acima tem uma pronúncia completamente distinta uma da outra. Vem comigo no alfabeto, ó. Como que você fala essa letra aqui? A, né? E essa? B? E essa daqui? C, perfeito. E essa? D, show de bola. E essa? I. Então, o som da nossa letra E, ele tá na letra E em inglês. O som do nosso I tá na letra E em inglês. É por isso que aqui você fala leave, que é sair em inglês. É por isso que aqui, que é comer em inglês, você fala eat. E é por isso que pés em inglês você fala feet, porque a letra E, ela tem o som do nosso I. Essas palavras acima têm o som da nossa letra I, justamente pelo alfabeto que você acabou de ver. A, B, C, D, I. Agora, veja como soam corretamente as outras palavras, ó. Repita comigo. Live. Live. It. It. E fit. Fit. Percebeu a diferença? Repete comigo, ó. Essa primeira aqui, que é sair em inglês, a gente fala leave justamente por causa da letra E. Então é leave. Tem o som do nosso I, ó. Leave. Mas essa daqui, que é morar no caso, vai ser live. Então morar é live. E sair é leave. Então isso aqui ó, é como se fosse o nosso E com acento circunflexo, né? E. Live. Aqui, ó, é feet, que são seus pés. Feet. Já esse daqui, que vem de fitness, a gente fala fit. Fit, tá? Então, mais uma vez, ó, o sonzinho do E com circunflexo. Isso é fi. Isso é fe. Então, fit e fit. Isso daqui é eat. Som do nosso I por causa da letra E. Mas isso daqui é o I que soa como um E com circunflexo, que é it. E não it, e sim it. O que acontece é que a letra I em inglês, ela não tem som de I. A letra I em inglês, ou ela vai ter som de I, que é o que todo mundo já conhece. Por exemplo, live, né? Você não assiste lives no Instagram, que são escritas, inclusive, da mesma forma que morar em inglês, né? Mas dependendo do contexto, você vai saber se é morar ou se é ao vivo, certo? Então, você pode falar live, que é ao vivo, ou live, e não live. Live, que é morar. Então, I é um dos sons, e o outro som da letra I é o E. Esse I aqui é o que a gente chama de long sound. É o som mais longo da letra I, tá? E esse E é o que a gente chama de short sound, que é o som curto da letra I. Então é I e E, e não I. Poucas pessoas aqui no Brasil sabem disso. A maioria dos professores não sentam a bunda na cadeira para pesquisar e criar métodos eficientes, infelizmente. É por isso que a maioria dos professores não sabem disso. Por quê? Porque geralmente a carreira de um professor, isso eu tô falando no geral, tá? A carreira de um professor aqui no Brasil, professor de inglês, ele sai da escola, entra na faculdade ele aprende bastante gramática inglesa. Para você ter ideia, tem professores que
compram o meu curso de inglês para poder aprender pronúncia. E tem professores que acabam, cara, eu tenho vários colegas de faculdade que terminaram a faculdade sem saber falar inglês. Sabiam falar palavras soltas ali, mas não conseguiam se comunicar. Isso é uma realidade, tá? Então são pouquíssimos, você pode contar nos dedos a quantidade de professores realmente de inglês aqui no Brasil que pararam para realmente pesquisar por si só e não simplesmente se limitar ao conhecimento que vem na faculdade, ao conhecimento gramatical, que na realidade, para você se falar, para você se comunicar, não vai te ajudar muito. Dá uma olhada agora nesse vídeo que foi feito inclusive para crianças americanas. Para você ver, né? A pessoa passa 4, às vezes 5 anos num curso de inglês, numa faculdade de inglês e nunca vê algo como isso, que crianças nos Estados Unidos veem e que está disponível no YouTube. Dá uma olhada nesse vídeo. Letter I is a vowel, and it has 2 sounds. I say the short sound I, 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 I. Então aqui você pode perceber claramente o que eu falei lá em cima do short sound, que é o som curto da letra I, que é justamente o e não I. Saca só esses exemplos aqui, ó. Geralmente, no começo da palavra, é um pouco mais difícil de você perceber, ele é mais sutil. On the internet, internet, internet. I saw an insect, insect, insect. E no meio da palavra, geralmente é mais fácil, ó. A shark is a fish, fish, fish. Tail has a tip, tip, tip. Mas o que eu quero dizer para você é que por mais que às vezes o som pareça sutil, você precisa colocar na sua cabeça que não é I, e sim E, esse short sound, tá? Porque o som de I, você já está acostumado. Todo mundo já está acostumado. 99% das pessoas já estão acostumadas que o I em inglês ele vai ter som de I, porém 99% das pessoas acham que ele vai ter som também de I e ele não vai. Esse outro som que a letra I tem é E e não I. Perfeito? Por mais que pareça sutil, você tem que colocar no seu cérebro que não é, e é na verdade o E. Assim você vai se percebendo caso você vá errando, e você vai perceber isso quando você for assistir da próxima vez. E se você quiser que as pessoas te entendam quando você fala inglês, deixar essa pronúncia no automático vai te ajudar demais. Mas aí tu me pergunta, Igor, mas como que eu deixo essa pronúncia no automático? Existem várias práticas para que você consiga deixar essa pronúncia no automático, tá? Inclusive quem faz minha mentoria de implementação de sotaque sabe muito bem cada uma das práticas. E aqui eu vou te passar uma delas, que é uma das práticas mais poderosas para isso, que é a prática de recognize, ou seja, reconhecimento, tá? Para reconhecer. O que você vai fazer é o seguinte, ó. Você vai escolher uma série qualquer em inglês, de preferência série e não filme, tá? Você vai colocar o áudio e a legenda em inglês. Esses passos são de extrema importância para o método ser eficiente. Entenda, isso é um exercício de prática e não um momento de lazer. Quando você quiser assistir a série por assistir, aí tu coloca em português do jeito que você quiser. Ou em inglês com uma legenda em português, ou o contrário. Mas nesse momento de exercício, é um momento de exercício. Você deve fazer exatamente como estou fazendo aqui para garantir a eficiência desse método aqui. E agora, no máximo em 15 minutos, você não precisa mais que isso, no máximo em 15 minutos, você vai assistir essa série que você estiver assistindo, áudio em inglês e legenda em inglês, e você vai anotar 5 palavras que você percebe que a letra I tem som de E. E presta atenção, mesmo quem está começando agora no inglês, esse exercício não é muito difícil de fazer, tá? Pelo fato de o áudio estar em inglês e a legenda também, mesmo que você não entenda o que estiver acontecendo ali, você vai ver as palavras na legenda. E geralmente a legenda ela aparece um pouco antes da pessoa falar. Então dá para você ver a palavra antes de ouvir ela. Então assim você consegue perceber e fazer essas anotações aqui, tá? Então eu quero que você anote 5 palavras que tem o I com som de E em inglês, como em fit, como em live, tá? Mas Igor, eu não vou entender nada da série. Certo, o objetivo não é você entender, é simplesmente tentar perceber e anotar essas palavras que tem o I com som de E, beleza? Fazer isso vai começar a destravar seu ouvido a perceber isso, mesmo em momentos onde ele for sutil. Não só isso, como isso vai te dar, com certeza, uma melhora no seu entendimento do inglês,
mas também vai te ajudar para que quando você for falar em inglês, se você por acaso falar o i com som de i, você vai começar a perceber que você tá falando errado. Você fica, opa, não, peraí. Aí tu vai se corrigindo. Aí você vai se corrigindo e em pouco tempo você vai ver que isso vai estar no automático, beleza? E se você quiser, você pode fazer esse exercício e tirar foto de você fazendo lá ou assistindo a série e você me marca lá nos stories @teacherigo.ams. Eu vou adorar ver você praticando lá. Tá, o que é que a gente vai fazer aqui? Vou fazer um exercício de reconhecimento junto com você. Por mais que você esteja começando agora no inglês, você ainda assim pode fazer esse exercício de reconhecimento e lembra que isso não é um momento de lazer, isso é um momento de exercício. E o foco aqui não é você entender o episódio. Se você consegue, parabéns. Se você consegue entender várias sentenças, várias frases aqui, parabéns. Se você acha que eles estão falando muito rápido, não se preocupe. E se você consegue entender, que se você não consegue, na verdade, entender, também não se preocupe por enquanto. Eu quero que você perceba que você vai ver a legenda, às vezes o problema dessa legenda do YouTube é que às vezes ela fica pulando aqui de lugar. Mas não importa muito. Eu quero que você veja a legenda e se você vê palavras que tem um i, eu quero que você tente ouvir o i sendo pronunciado com som de e. E você anote essas palavras, tá? O que eu vou fazer aqui é justamente fazer esse exercício com você para você analisar como que você deve fazer, ó. Bob, honey, I'm leaving for work. Okay, honey. Here's Charlie's schedule. It tells you when to feed her, when to change her, and when to put her down. Sweetheart, would you relax? Big Daddy's got this all under control. Perceba, aqui na legenda você já tem uma palavra que tem o i. Esse i, ele tem som de e? Com certeza. Você consegue perceber? Aí o que é que você vai fazer? Você vai dar uma voltada aqui, ó. Você vai dar play de novo e perceber se aquele this ali é pronunciado com som de e. Olha só. When to put her down. Sweetheart, would you relax? Big Daddy's got this all Got this. Big Daddy's got this. This. Perfeito? Um pouco difícil pegar essa, né? Porque ele falou um pouco rápido. Beleza, vamos pro próximo, vamos seguindo. under control. Okay, just because that's on your barbecue apron doesn't make it true. Percebeu? It doesn't make it true. Make it true. Ok? De novo, mesmo que você ache que é sutil, e principalmente para quem está vendo isso agora, para quem está vendo eu falando da primeira vez sobre esse som do i, pode parecer sutil, mas lembre-se de treinar seu cérebro a lembrar. Cérebro, parece sutil, mas é e, não é i. Me ajude, cérebro. Beleza? E você vai ver que você vai se corrigindo e você vai cada vez mais entendendo melhor e se corrigindo quando você falar errado. Vamos continuar? Okay, just because that's on your barbecue apron doesn't make it true. Now, if Charlie gets fussy, her rubber ducky will calm her down. They're all over the place. Please be... De novo, tinha outras palavras aqui que eu não pausei, mas você iria tentar perceber, voltar e pausar. De novo, algumas podem ser mais sutis e outras um pouco mais óbvias, como é que você vai ver agora, ó. Careful, they're all over the place. Honey, you seem to forget I was fully involved in the raising of 3 kids. Então você tem várias palavras aqui, ó. You seem to Ali você tem involved, só que de novo, aí você vai lembrar do que a gente acabou de ver na aula, né? No começo das palavras é geralmente mais sutil de perceber, mas mesmo assim é involved e não involved. forget I was fully involved in the raising of 3 A mesma coisa, in the raising, beleza? E aqui, o que é mais óbvio de todos esses é justamente o kids. O kids fica bem óbvio que é kids e não kids. Vamos dar uma voltada para você perceber? Honey, you seem to forget I was fully involved in the raising of 3 kids. Percebeu? Kids. Ó, aqui aparentemente vai ter mais um, ó. Birthday. Vamos ver se você consegue ouvir. Yeah. When's my birthday? Birthday e não birthday. Birthday. Tem uns que são super óbvios, né? July 12th. November 23rd. Got it. Got o quê? Ele falou got it? Não. July 12th. November 23rd. Got it. Got it. It. Good luck, Charlie. Mwah. Bye. Hey, Dad. I have a homework question. Question é uma exceção
para a regra do I. É uma exceção onde o I, aqui, ele não aparece, na verdade. Question. Beleza? E aqui, esse I, ele tem som de I, né? E não de E. Okay, fire away. Aqui, ó, fire, não tem som de E, é som de I. Lembra os dois sons? Ou é I ou é E. Can the average human lick his own armpit? Ó, você tem aqui, ó, essa palavra, essa e essa. Pelo que você aprendeu agora comigo, teoricamente, ó, eu vou já te dar, vamos supor que você não conhece essas palavras, tá? Mas eu vou te dar a dica que elas têm som de E. O I tem som de E. Então, como que você acha que iam ser pronunciadas essas palavras? Essa primeira aqui, ó, seria lick, certo? E não leak. Lick. E essa? His. E essa última? Vou te dar duas opções. Opção A, armpit. Opção B, armpit. De novo. Opção A, armpit. Opção B, armpit. Qual dessas duas opções? Se você escolheu A, exatamente. Armpit. Todos isso com som de E. Vamos ver se você consegue perceber ele falando. Ó. Okay, fire away. Can the average human lick his own armpit? Igor, achei rápido. Não tem problema, a gente tá no YouTube. Inclusive, aqui é a dica que eu dou pra vocês, tá? Então, vocês querem treinar... Ó, a Netflix faz isso de você poder diminuir a velocidade, tá? Então, se você estiver assistindo na Netflix, também dá. Mas eu geralmente coloco no YouTube também, porque é fácil. Você coloca, por exemplo, full episode, que é episódio completo. Aí vai aparecer vários programas lá. Mas eu gosto desse aqui porque tá no canal da própria Disney, tá? Então tem lá vários episódios completos na Disney. Nesse caso é só tu botar bem assim, ó, no YouTube. Você coloca Charlie Full Episode. Aí você vai ver vários episódios, tá? Charlie, eu escrevi errado ali. Vamos lá. Okay, fire away. Can the Ok. Aí o que você faria aqui se você achou que ele falou muito rápido? Você vem aqui e diminui um pouquinho para 0,75 velocidade e tenta perceber, ó. average human lick his own armpit? Lick his own armpit. Igor, ainda sei rápido. Não é que tá rápido, eu diminui a velocidade. A questão é que ele junta as palavras. Então, lick his own armpit. Beleza? Mas você percebe I tá soando como o quê? Como E. E esse é o exercício. Ok? Perfeito? Então, se você fizer esse exercício de reconhecimento, vamos supor, você tá numa semana aí e hoje é segunda-feira, vamos supor. Você vai fazer esse exercício hoje, uma vez, por 10 até 15 minutos no máximo, esse exercício de reconhecimento, e você faz ele novamente lá para quinta ou sexta-feira. Feito isso, você já vai estar na frente de 90% das pessoas e vai conseguir reconhecer se você falar errado e vai conseguir entender muito mais facilmente. Se você perguntar a qualquer pessoa que está aprendendo inglês há algum tempo, provavelmente ela vai te dizer que sabe bastante regras gramaticais, conhece muitas palavras e até consegue entender razoavelmente algum vídeo em inglês, mas ainda se sente travada quando vai falar. Os cursos que você viu até agora só te enchem com informações que não são úteis na prática, que não são o que é realmente mais importante para você conseguir falar em inglês. Com o método que eu vou te passar hoje, que chamam de método Accent, você vai aprender uma forma de prática que mesmo com 15 minutos por dia, permite que você continue destravando sua comunicação e ainda lembre mais facilmente das palavras em inglês. Em poucas palavras, o método Accent sempre foca no que realmente vai destravar sua fala e fazer com que você veja que você está evoluindo aula após aula. Ao invés de perder tempo com regras gramaticais complicadas, você vai aprender a realmente se comunicar em inglês. Agora você tem duas escolhas bem simples. Pegar essa informação e tentar fazer tudo por conta própria, provavelmente cometendo muitos erros no caminho e demorando para alcançar seu objetivo, ou seguir um caminho que não vai tomar seu tempo e não vai sugar o seu dinheiro como os cursos fazem, e que realmente vai destravar sua fala em inglês.
que é conhecendo o método Accent. Como eu disse, esse é o método que eu desenvolvi após descobrir técnicas e práticas que realmente funcionavam e que vão fazer você destravar sua comunicação em inglês desde a primeira aula. Você pode pensar que isso não vai funcionar para você ou que vai demorar, mas não é o que meus alunos dizem. Mas eu acho que a metodologia do Igor faz a gente ver assim, na prática, sabe? Assim, agora eu entendi. É isso eu aí. concordo com você, Luciano. E ele faz exatamente isso. Ele parece que pega na tua mão e vai. All right. Yeah. For my price design, 15 euros and That is 41 euros and big difference. Yeah. And quality. Yeah. Hello everyone, my name is Rick. I'm a Chinese student. I'm excited to share my experience with Eagle. I only spent 2 weeks with Eagle and my English speaking score improved from 5.5 to 6.5. It is a very incredible improvement. So I highly recommend it. O Agabe, que em 3 meses, começando do zero, já estava confortavelmente me contando sobre o jogo do Botafogo totalmente em inglês. And that day was so happy for me. 1 week later, all at once, I knew a Botafogo fan. It was too good to be Botafogo. We lost. Com o método Accent, você vai destravar realmente a sua comunicação em inglês desde a primeira aula, sem precisar ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias e práticas ineficientes. Além disso, você vai entender não só como montar frases com facilidade, mas também vai ter acesso à minha metodologia de prática, na qual com apenas 15 minutos por dia, você vai poder praticar e perceber que aula após aula, você está finalmente evoluindo.